Bom dia, brasileiros! No programa de hoje conversaremos sobre o atendimento de pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde. Mas antes, começaremos com um breve histórico. Somente na Constituição de 1988 que a saúde foi vista como direito a todos, com a criação do SUS. Este que vem com 3 princípios básicos. A universalidade, que é a garantia de saúde para todos, sem nenhuma distinção. A equidade, que é o cuidado com os indivíduos de acordo com suas necessidades, e a integridade, que é o atendimento público a cada um de forma ampla, levando em consideração a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e até cuidados paliativos. Porém, após com 14 anos na criação da Política Nacional de Saúde, é que foi possível o tratamento de doenças de pessoas portadoras de deficiência. Dessa maneira, podemos sacar diversas estratégias implantadas pelo SUS. Entre elas está o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que busca identificar distúrbios, alteração e formação do recém-nascido de forma mais precoce possível, garantindo o acompanhamento contínuo. E também o Programa de Farinha com Ácido Fólico em 2009, que ajuda na formação neural do bebê. Outra ação do SUS foi a criação da Política Nacional de Doenças Raras, que por meio de exames de biologia molecular, imunoensaios e aconselhamento genético, entre outros, é possível identificar essas doenças e agrupá-las de acordo com características comuns. Outra política criada foi a Política Nacional de Genética Clínica, que permite a identificação e o acompanhamento de famílias e indivíduos com anomalias congênitas e doenças genéticas. As doenças raras, elas são divididas em 2 eixos. O primeiro eixo são doenças raras de origem genética, diagnosticado com anomalia cromossômica, erro metabólico e deficiência mental. O segundo eixo são doenças raras de origem não genética, que corresponde a doenças infecciosas e inflamatórias. Hoje a gente vai abordar as doenças do primeiro eixo. O atendimento relacionado a essas doenças no SUS é dividido em 3 atenções. A atenção primária, que tem a ver com a promoção e a proteção da saúde dos cidadãos. A atenção secundária, que está relacionada a serviços mais especializados a nível ambulatorial e hospitalar. E a atenção terciária, que está relacionada a procedimentos mais complexos e de alto risco. Vejamos a seguir mais sobre essas atenções. O SUS busca, com seu programa em atenção básica primária, reconhecer as anomalias congênitas o quanto antes. E para isso, possui uma equipe constituída de unidade básica de saúde, equipe de saúde familiar, equipe de atenção básica tradicionais e ou parametrizadas, e os núcleos de saúde da família, o NASF. Com esse grupo de profissionais, se espera detectar as anomalias o quanto antes, e, com isso, poder fazer os encaminhamentos corretos para os médicos específicos. Esse sistema é importante por poder acompanhar o paciente antes, durante e depois do diagnóstico. O primeiro contato com o paciente busca estabelecer a sua relação com o sistema de saúde, podendo ocorrer de maneira passiva, quando o paciente busca o sistema com alguma queixa, ou de maneira ativa, através principalmente do serviço de atenção domiciliar, por meio de rastreamento e visitas domiciliares.
Até que o paciente seja encaminhado para os serviços de atenção especializada ou os serviços de referência em doenças raras, ocorrem diversas visitas de vários profissionais, em um longo período. Isso porque o diagnóstico de doenças raras é complicado e deve ser feito com extremo cuidado. Já as anomalias congênitas podem ser definidas como todas as alterações funcionais ou estruturais do desenvolvimento fetal. Elas possuem causas genéticas, ambientais ou desconhecidas, e por isso, em sua anamnese, deve-se prestar atenção para os antecedentes gestacionais e de parto, histórico familiar positivo, consanguinidade parental, exposição a agentes físicos, químicos e ou biológicos, e contar com o exame físico completo, com a realização de antropometria e cuidado com a percepção de sinais de dismorfismos. A deficiência intelectual também pode resultar de causas genéticas, da exposição a fatores deletérios do ambiente ou ainda da interação de ambos. Por isso, em sua anamnese, deve-se ter atenção especial para os antecedentes gestacionais de parto, da evolução e do desenvolvimento e contar com um exame físico completo. Os erros inatos são geralmente muito sistêmicos, muitos evoluindo com o comprometimento neurológico e o óbito precoce. Possui anamnese com atenção especial para antecedentes gestacionais, consanguinidade, histórico familiar positivo para casos semelhantes, óbitos neonatais ou na infância de causa indeterminada. O exame físico deve ter atenção especial para antropometria, sinais dismórficos, alterações oculares da pele e cabelos, além de exames neurológicos. O encaminhamento para o serviço de referência de doenças raras deve ocorrer quando há a presença de um ou mais itens listados a seguir. Sinais e sintomas no período neonatal, como cetonúria, cardiomiopatia hipertrófica, disfunção hepática, entre outros. Sinais e sintomas de histórico familiar, como pais consanguíneos, abortos espontâneos, familiares afetados por algum erro inato, síndrome de HELP, fenilcetonúria materna, entre outros sinais. Ademais, também há sinais e sintomas fora do período neonatal, como quadro recorrente de vômitos, epilepsia inexplicável, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hepatomegalia inexplicável e anormalidades oculares. O apoio à família na atenção primária. Trata da equipe de saúde conhecer melhor os membros da família e seu histórico de doenças. Cabe determinar a família do paciente, compreender sua classe social, seus hábitos e realizar intervenções específicas naquele contexto social. Ferramentas para determinação específica das características da família. O genograma, desenvolvido na América do Norte, tem a função de coletar e processar dados sobre a família. Além disso, tem potencial para ilustrar informações de uma forma rápida. As ilustrações das informações de um genograma incluem o passado hereditário do paciente, potenciais problemas de saúde, influências sociais ou ocupacionais, aspectos religiosos, dentre outros. O FIRO permite que o profissional conheça a estrutura familiar, suas relações de poder e trocas de sentimentos. Essa ferramenta age como facilitadora da interação entre os membros da família, esclarecendo dúvidas sobre a patologia em questão e sua progressão, e informa também sobre alternativas de tratamento disponíveis. O ciclo de vida familiar é uma ferramenta para identificar fenômenos que permeiam cada estágio de desenvolvimento pelo qual passa a família. A equipe de saúde, ao entender esses ciclos, consegue prever quando e como as doenças ocorrem e elaborar estratégias que irão funcionar de forma mais efetiva. O Practice funciona em momentos de entrevista familiar e representa o acróstico das seguintes palavras, originalmente em inglês: problema, papéis, afeto, comunicação, tempo no ciclo de vida, doenças na família, lidando com o estresse, meio ambiente, ecologia. Esse método foi desenvolvido para ser usado em situações difíceis, com foco na resolução dos problemas. Ele pode ser usado para itens da ordem médica, comportamental e de relacionamentos. A longitudinalidade é o ponto central da atenção primária à saúde, que caracteriza-se pelo acompanhamento pela equipe e por um profissional de saúde para eventuais cenários clínicos e situações preventivas.
A longitudinalidade produz diagnósticos mais precisos e diretos para facilitar na análise dos especialistas e, além disso, faz o acompanhamento de rotina da atenção primária. As classificações genéticas das doenças raras são baseadas em anomalias congênitas ou de manifestação tardia, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. A classificação das doenças raras de origem não gênica é baseada em doenças raras infecciosas, doenças raras inflamatórias, doenças raras autoimunes e outras doenças raras de origem não gênica. As funções da atenção primária à saúde são detectar a doença, realizar encaminhamentos necessários, participar de tratamentos específicos e auxiliar na ação preventiva e oportuna de forma efetiva. Por fim, cabe à atenção primária à saúde acompanhar o paciente e sua família até que um diagnóstico preciso seja identificado e o paciente seja encaminhado a especialistas. Muito interessante a reportagem, Laurinha. Agora eu me pergunto, e a atenção secundária? Boa noite a todos, meu nome é Maria Cecília e eu sou correspondente do Fantástico. Hoje eu trouxe para vocês uma temática super importante para o nosso programa Como Funciona o SUS. O tema de hoje é a atenção secundária de doenças raras no SUS. Trouxe para conversar com vocês hoje o enfermeiro Bernardo, da cidade de Betim, de Minas Gerais. Boa noite, Bernardo. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Conte-me mais a respeito da atenção secundária. A atenção secundária refere-se ao atendimento em nível ambulatorial e hospitalar quando são realizados tratamentos a casos crônicos e agudos de doença. A intenção é dar uma melhor evolução clínica para os indivíduos afetados, impedindo ou retardando a evolução das enfermidades através da execução dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Certo. Como que é feito esse atendimento especializado? Bom, o atendimento especializado ambulatorial é realizado em hospital, mas que não demanda internação hospitalar. Há também atendimento especializado ambulatorial, que são condutas já existentes na rede de atenção à saúde que realizam ações de serviços de urgência, além de serviços de reabilitação, complementando os serviços da atenção básica de forma mais produtiva. São propostos também os serviços de atenção especializada e serviços de referência do estado, que serão responsáveis por ações preventivas. Certo. Qual é a importância do atendimento especializado? A atenção especializada é importante para o indivíduo que necessita de cuidados em doenças raras. Ela oferece um conjunto de atenções nos níveis ambulatorial, especializado, urgência, reabilitação e hospitalar. Também são responsáveis por ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas. Então, senhor Bernardo, muitos dos nossos telespectadores enviaram mensagens perguntando como que funciona, quais os objetivos, como é que atua essa atenção secundária aqui no nosso Brasil, nas unidades básicas, nos hospitais, no nosso SUS em geral. Você poderia responder para a gente? Então, Maria Cecília, respondendo às perguntas dos internautas, a atenção secundária tem o objetivo de garantir acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos mediante protocolos e diretrizes, acesso à informação, aconselhamento genético quando for indicado, estruturação do cuidado de forma integrada e coordenada desde o acolhimento, apoio, reabilitação e prevenção, apoio matricial à atenção básica, apoio matricial à atenção básica após o aconselhamento genético e referência para os procedimentos diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos. Para isso, a atenção secundária conta com a ajuda de Centros Especializados em Reabilitação, conhecido como CER, atualmente responsáveis pela reabilitação das pessoas com deficiência e são componentes estruturantes da Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras. Certo, muito obrigada, senhor Bernardo. Você gostaria de aproveitar esse momento que você está em rede nacional para passar algum recado para a população? Eu apenas queria dizer para as pessoas se cuidarem, se protegerem e ficarem em casa. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no programa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.
Então, pessoal, esse foi mais um quadro Como Funciona o SUS, com o seu Bernardo, diretamente de Minas Gerais. Encerramos por aqui. Tchau, tchau, boa noite. Fantástico! Oferecimento O Boticário. Acredite na beleza. Maiara e Maraísa ao vivo em Campo Grande. Lançamento Som Livre. É dentro dessa estrutura que está localizado o Centro Especializado em Reabilitação, CER, que investe no tratamento de pessoas com deficiência física, intelectual e ostomia. O CER conta atualmente com uma equipe técnica multiprofissional, composta por enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, médico ortopedista, médico neurologista, psicólogas, técnica em enfermagem e terapeutas ocupacionais. Eu entrei aqui no CER bem quando ele foi inaugurado mesmo. E desde então minha filha tem feito todas as terapias dela aqui e o atendimento tem sido excelente. O CER 4 é um centro especializado em reabilitação. Aqui em Contagem nós fomos habilitados com o tipo 4, que atende às 4 modalidades de deficiência: física, intelectual, auditiva e visual. Todos os atendimentos aqui são 100% gratuitos. Primeiro, nós temos um olhar multiprofissional, eles têm os atendimentos, avaliações de forma de mais de um profissional, né? E eles fazem um programa de reabilitação. Nesse programa de reabilitação, eles têm metas a curto, médio e longo prazo. Então, há uma preocupação com cada paciente e com o seu prognóstico, o que está sendo feito de melhor. Isso é um acompanhamento diário com esses pacientes, né? Então, eu acredito que o nosso grande diferencial é o formato que a gente dá o olhar dele para a família e para o ambiente onde ele está inserido na comunidade, que isso é uma preocupação nossa também. O acesso aos serviços do Centro Especializado em Reabilitação são totalmente gratuitos, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Ela chegava que ela não sentava, ela não conversava, ela usava traqueostomia. Hoje em dia o desenvolvimento dela para andar falta pouquíssima coisa. Já senta sozinha, já come. A gente conta com uma equipe multidisciplinar que atende a pessoa com deficiência em toda a sua integralidade mesmo. Cada coisinha pequena é um passo enorme para a gente que tem crianças, né, especiais. Referência, muito bom. Agora as pessoas com deficiência têm um local onde elas possam ser atendidas. A gente, quando realmente precisa, a gente realmente dá valor àquilo que outras pessoas não dão. Não tem nem o que dizer, nota 1000. Gosto demais. Prefeitura de Contagem, trabalhando para melhorar a sua vida. Usar a máscara salva. Ô, Neuza! É importante usar máscara, mas quem usa óculos como você? Às vezes embaça. Doutor, como faz? Olha, eu ponho um esparadrapo aqui e prendo no nariz. Não embaça os óculos e não fica caindo na cara das pessoas. Tchau, doutor Drauzio! Sou sua fã! Foi uma visita de médico, né? Usar a máscara salva. Boa noite, meus amigos da genética, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é sua geneticista favorita, Geise Kelly, e hoje eu trouxe um assunto muito importante para falar com vocês. É aconselhamento genético. Vou responder as dúvidas da caixinha que eu deixei aqui antes, ok? Então, pessoal, o aconselhamento genético tem como objetivo ajudar famílias que têm integrantes com doenças genéticas ou que correm risco de terem uma doença a compreender os aspectos envolvidos nessa doença, incluindo o curso provável da doença e os recursos disponíveis para poder lidar com essa doença. É importante ter o diagnóstico para ter um aconselhamento genético eficiente. Caso você ainda não tenha, ele será feito. Daí o seguinte vai ser a interpretação dos dados coletados nos exames e na anamnese. Depois vai ter a estimativa dos riscos genéticos para pessoas com histórico familiar. Informar o paciente sobre todos os aspectos envolvidos na doença, criar estratégias de tratamento e prevenção e fazer a elaboração de um relatório que seja entregue para o paciente, além de recomendações. Sim, o aconselhamento também possui o papel de avaliar como a hereditariedade contribui para a doença e o risco de ocorrências nos familiares e as opções para poder lidar com esse risco. Essa foi a pergunta que eu mais recebi aqui hoje. Então, pessoal, quem é que é responsável por fazer o aconselhamento? Quem faz o aconselhamento genético
é uma equipe multiprofissional capacitada, composta por um geneticista e ou profissionais de saúde capacitados. Mas tem que ter também alguém especialista na área de genética médica. E é importante que tenha um acompanhamento psicológico fundamental para a família e para o paciente. Chegamos a um ponto muito importante, pois existe esse limite no aconselhamento genético, porque ele não deve ter um caráter coercitivo, muito menos diretivo, para dizer o que a família e o paciente devem fazer, pois eles devem ser livres e conscientes, sem que esses sofram influência tanto dos profissionais ou das instituições que oferecem esses serviços, né? Então, existem limites. Exatamente, cerca de 80% das doenças raras são de origem genética, por isso que é de extrema importância que os pacientes e as famílias tenham informações corretas e sejam capazes de escolher ações que sejam mais apropriadas para que se adaptem à doença. Por último e não menos importante, essa foi uma pergunta que encheram meu direct também. Quando se indicar o aconselhamento genético? Então, é indicado o aconselhamento genético para pessoas diagnosticadas com doenças raras de origem genética, quando existe risco, tanto individuais ou para os futuros filhos do paciente, e também para gestantes ou casais com alguma suspeita da doença genética. Então, esses são os 3 casos a quem é mais indicado o aconselhamento genético. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito do assunto sobre aconselhamento genético, é só me chamar aqui no direct que eu respondo tudo, tá certo? Um beijo, tchau, tchau. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Agora acompanharemos um caso real. Boa tarde, aqui quem fala é o Dr. Rodrigo, neurologista, e hoje eu vou falar um pouco da situação do meu paciente Ronaldo. Primeiramente, como escrito pós-consulta, o paciente me vem encaminhado com dificuldade de deambular e dificuldade de coordenação das mãos. Ele não possuía diagnóstico e minha função de tratamento será a pulsoterapia. O tratamento será acompanhado por um neurologista, um cardiologista, um cirurgião cardiovascular e um clínico. Sem contar que o Ronaldo também adquiriu um plano de saúde acompanhado do Hospital Madre Teresa. Ronaldo Lucas, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber primeiro o seu nome completo. É porque ele tem um problema na fala e tem uma dificuldade. É Ronaldo Lucas Lima. Ronaldo Lucas Lima? Isso. Eu trouxe algumas coisas escritas aqui, porque eu sou prima dele. E aí eu não vou saber tudo de cor, eu trouxe. Eu preciso também da idade, por favor. 62. 62? Uhum. Ok. E escolaridade dele? Ensino médio completo. Eu queria saber o que trouxe vocês aqui, primeiramente. Ele começou a passar mal aos 49 anos, ele teve os primeiros sintomas. Ele tinha problema, iniciou com problema na fala, de locomoção também, principalmente nas mãos ele também teve alguns problemas. E a esposa dele levou ele até uma UBS e lá eles pediram para ele procurar um neurologista. Certo. E ele foi feito atendimento por um neurologista no Hospital Madre Teresa. E agora a gente veio aqui para dar continuidade com você. Ok. Antes de eu poder falar alguma coisa, eu preciso de mais informações. Uhum. E eu queria saber mais sobre o histórico da família, se algum familiar possui a doença. Tá. A doença é eu sei, né? Tá chamada ataxia de Friedreich. É isso. Que eu saiba não, porque o pai dele faleceu, né? Então, a gente não sabe. Os pais, irmãos, nenhum assim, né? Que saiba não. Que eu tenha consciência não. Ele possui irmãos? Hã? Ele possui irmãos? Possui. Ele tem 6 irmãos. Nenhum com doença? Nenhum. E em relação a se algum parente tem alguma comorbidade, tem algo assim? Não. Não, nenhum? Só a morte do pai, né? Okay. E ele possui diabetes? Ele
Não, diabetes não, ele é hipertenso. Ok. E problemas cardíacos? Já fez angioplastias, já teve stents também. Você sabe quantos? Eu preciso verificar, acho que foram 3 angioplastias e 13 stents. Eu trouxe depois os exames aqui, o senhor consegue verificar? Ele possui algum problema urinário? Não. Não? Não. E problema de visão? Tem, miopia. Miopia. E surdez? Um pouco. E como você disse então, iniciou aos 49 anos, né? Certo? Isso. E os primeiros sintomas, você pode me dizer um pouco? Tá, foi a dificuldade na fala, que iniciou assim, e hoje tá pior, né? E a questão da locomoção também, ele começou a ter problemas com a locomoção também motora. E a situação atual dele, como está? A fala, que tá piorando, né? Ele agora manifestou também alguns problemas de deglutição, né? Ele às vezes até chega a engasgar. E as pessoas não entendem muito o que ele fala, isso incomoda muito ele. E é muito normal também. Sim. Pois é. E a questão também da dificuldade motora, só que foi agravando, né? Durante os anos. E inicialmente, como você disse, ele foi atendido em uma UBS, né? Isso. Perto de casa? Foi em uma UBS perto de casa. E quais foram as orientações dadas na primeira consulta? Foi que a gente procurasse um neurologista, né? Aí ele, depois que a gente procurou esse especialista, ele fez alguns exames. Eu trouxe até aqui, se eu não me engano, é uma tomografia, sim. Não, uma ressonância, desculpa, ressonância da cabeça. Eles fizeram os encaminhamentos certinho mesmo e você teve contato depois com a UBS, depois de tudo que começou? Não ficou. Foi só com o neurologista. E como foi o diagnóstico do neurologista? Foi onde? Tá, foi no Hospital Madre Teresa, né? Peraí, deixa eu só ver essa parte aqui. Sem problema. Foi isso. Ele foi diagnosticado lá no Hospital Madre Teresa, através da ressonância. Mas os sintomas dele, eles falaram que ele estava com essa seria ataxia, né? Essa síndrome, não sei. Foi uma consulta agendada? Só para eu anotar aqui. Foi sim. E eu queria também saber como é que foi o aconselhamento genético, se teve algum? Não teve. Não teve? Não, ele, inclusive, ele não quis fazer. Ele não? Ok. Escolha dele, então. Não possui exames genéticos. E exames neurológicos? Fizeram, né? Somente a ressonância. Ele precisou de transporte, às vezes, em situações de risco? Não. Ele nunca andou de ambulância. Não precisou. Ele só teve, quando teve atendimento, ele foi para o hospital, né? Quando ele teve um problema cardíaco, aí a gente, mas não usou ambulância não. Foi pessoas da família mesmo que levaram ele. E cirurgias? Ele já realizou? Fez só essa cardíaca. Mas e depois que ele realizou a cirurgia, foi normal? Ele ficou no hospital, recuperando? Problema, ele teve passar no hospital, ele não gosta muito de ficar no hospital não, sabe? Certo. Ele brinca até que as pessoas querem prender ele lá, mas que ele não gosta de hospital não. Sim, ok, então. Só fica quando precisa mesmo, se depender dele ele nem vai.
E, para finalizar, eu queria saber também quais foram os medicamentos que o paciente utiliza. Parece que ele usa, acho que corticoide e um remédio para pressão. Isso. Aqui. Eu vou precisar de fazer alguns testes. Então, se vocês puderem me aguardar na sala do lado ali, eu já vou. Tá bom. Deixa eu ajudar. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Cecília, eu sou correspondente aqui do Fantástico. E hoje eu vou trazer uma entrevista exclusiva com o nosso ministro da Saúde, Rodolfo Teixeira. Boa noite, seu ministro, tudo bem com você? Boa noite, Maria. Tudo certo? Tudo bem com você? Tudo certo, sim. Senhor ministro, eu vou fazer algumas perguntas acerca das inovações no tratamento de doenças raras. Gostaria de saber quais seriam as vantagens do SUS em realizar as PDPs, as parcerias para desenvolver produtos. Muito bem, essas parcerias seriam responsáveis por uma transferência de conhecimento e tecnologia de laboratórios para o país, o que é tornar o processo de produção mais barato e ampliar as ofertas de tratamento para toda a população. Certo. Senhor ministro, no ano de 2018, foi aprovado um relatório de submissão sobre doenças raras, vinculado à Comissão de Assuntos Sociais. Tal fato instituiu uma nova política nacional para doenças raras no âmbito do SUS. No entanto, eu gostaria que o senhor esclarecesse os objetivos dessa nossa política. Pode ser? O objetivo dessa política foi proporcionar o acesso a serviços e cuidados adequados aos pacientes diagnosticados com algum tipo de doença rara. E que, quando fosse realizado esse diagnóstico, garantir o acesso aos devidos tratamentos disponíveis. Certo. Senhor ministro, uma dúvida não só minha, como eu acho que de boa parte da população, é quais seriam as formas de se diagnosticar essas doenças raras? Muito bem. Desde 2014, nós temos disponíveis 15 exames de biologia molecular, citogenética e imunoensaios para que seja feito o diagnóstico de tais doenças. Inclusive, também foram incorporados 22 medicamentos para o tratamento dessas doenças. E ano passado, mais de 10 tecnologias voltadas nos tratamentos também foram disponibilizadas. Entendi. O senhor gostaria de aproveitar que está em rede nacional para deixar algum recado para a população nesses tempos de pandemia e de isolamento social? Muito bem, povo brasileiro, eu peço que todos respeitem a quarentena, fiquem em casa à medida do possível, caso tenham que sair. Usem a máscara, evitem aglomerações, higienizem bem as mãos e juntos vamos vencer esse vírus. Tá certo. Obrigada por responder às perguntas de toda a população, senhor ministro. Tenha uma boa noite. Também, Maria. Boa noite a todos. Bom dia. Hoje estamos aqui com Pedro Carvalho, funcionário da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, trazendo algumas informações a respeito do funcionamento da atenção secundária. Pedro, você poderia nos falar um pouco sobre essa atenção especializada? Bom dia, Alice. A atenção especializada, também chamada de atenção secundária, tem o papel de realizar o diagnóstico, a habilitação ou reabilitação, o tratamento específico e os encaminhamentos necessários para cada paciente que vier até nós, encaminhados à atenção primária. É importante lembrar que a atenção secundária não exclui a ação da atenção primária, depois do paciente ser encaminhado para ela, mas sim cria uma parceria entre esses dois níveis de atenção à saúde. E quais seriam os procedimentos que a atenção secundária forneceria ao paciente? A atenção secundária irá tratar cada paciente visando o tipo de sua doença, levando em consideração todos os aspectos que o afetado necessitará de auxílio com. Os principais grupos que englobam o atendimento desse degrau do atendimento à saúde são doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, anomalias congênitas e o acompanhamento de pessoas com deficiências intelectuais causadas por doenças raras. Você poderia falar um pouco mais sobre o procedimento para cada um desses grupos? Claro! Bom, primeiramente, para o grupo de anomalias congênitas, começa com a confirmação do diagnóstico após o encaminhamento da atenção primária. Nesses casos, é importante a consulta com o médico geneticista, que além de realizar a anamnese e o exame físico, será capaz de construir um heredograma da família do paciente, que retomará o histórico de famílias de doenças da família, auxiliando o diagnóstico. Nesse nível de atenção também podem ser realizados alguns exames para a confirmação do diagnóstico, como as análises genéticas,
por exemplo. Nesse grupo de anomalias congênitas, também são incluídos o acompanhamento de pessoas com doenças raras que causam deficiência intelectual e de erros inatos no metabolismo. No caso das doenças raras, o encaminhamento para terapias de apoio, como a fisioterapia e fonoaudiologia, por exemplo, independente do diagnóstico, é crucial para o paciente, além de medidas de inclusão social, que são importantes para a melhora da qualidade de vida do paciente. Agora, no grupo de procedimentos para pessoas com doenças infecciosas, primeiramente realiza-se a anamnese e exame físico cuidadoso com base nos sinais e sintomas do paciente. E, caso seja necessário, o encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo. Na atenção secundária de doenças infecciosas, deve-se realizar a identificação de pessoas que possam estar com risco da doença investigada, a solicitação de exames necessários para a confirmação do diagnóstico e o tratamento específico para a doença já diagnosticada. No grupo de doenças inflamatórias, deve-se também realizar a anamnese e o exame físico com base nos sinais e sintomas da doença inflamatória em avaliação. Caso haja necessidade, também pode ocorrer o encaminhamento para outras especialidades. Deverá ser realizado os exames diagnósticos necessários, o tratamento especializado para a doença diagnosticada e oferecer o encaminhamento para terapia de apoio. Por fim, temos procedimentos para pessoas com doenças autoimunes. Esse grupo de doenças são crônicas e englobam algumas doenças raras. Novamente, deve-se realizar a anamnese e o exame físico cuidadoso com base nos sinais e sintomas que o paciente apresenta. Deve-se caminhar o paciente para outros especialistas em caso de necessidade, solicitar exames que confirmem o diagnóstico e fornecer o tratamento específico para o cuidado da doença. O encaminhamento para terapia de apoio, a realização de ações de inclusão social e de exames complementares também são essenciais. Então, Pedro, agradeço sua participação no programa de hoje e por hoje é só. Vamos ficar por aqui e aprofundar um pouco mais na atenção terciária. Até a próxima. E a atenção terciária? Como é? A atenção terciária. Exames e diagnóstico na atenção terciária. A atenção terciária abrange uma série de procedimentos que envolvem o uso de tecnologias mais avançadas para diagnosticar doenças genéticas. Essas doenças são divididas em 3 eixos, e cada um com exames específicos para o grupo de doenças abordadas. O primeiro eixo tratam-se de doenças relacionadas a anomalias congênitas ou de manifestação tardia, e os exames solicitados para fazer o rastreio de tais doenças são sequenciamento por amplicon, que é uma variação mais moderna e mais rápida para o sequenciamento de sangue, utilizando marcadores moleculares. O Southern blot, que verifica se há a presença de determinada sequência num DNA. NLPA, que é uma variação da reação em cadeia da polimerase que permite a amplificação de vários alvos com apenas um par de iniciadores e detecta alterações em nível molecular. Identificação de mutação ou rearranjos por PCR e variações. Amplificam segmentos de DNA muitas vezes. Focalização isoelétrica de transferrina, utilizada no diagnóstico de doenças congênitas de glicosação. O FISH, é metáfase ou núcleo interfásico, por doença, que é uma análise cromossômica. Alteração cromossômica submicroscópica por Array-CHG. Analisa todo o genoma e identifica alterações cromossômicas desbalanceadas. Já o segundo eixo, tratam-se de doenças relacionadas a deficiências intelectuais, e são os exames solicitados para o rastreio de tais doenças. A cromatografia em camada delgada, utilizada para identificação de GAGs, oligosacarídeos e cialosacarídeos na urina, decorrente de erros inatos do metabolismo e eletroforese. Dosagem quantitativa no sangue de ácidos orgânicos, aminoácidos, carnitinas e perfil de alcicarnitinas. E também os demais exames solicitados no eixo 1. Já o eixo 3 relaciona-se a doenças de erros inatos do metabolismo, e os exames solicitados são os ensaios enzimáticos, que medem a atividade enzimática no plasma, leucócitos, eritrócitos e tecidos cultivados, e também todos os demais exames contidos tanto no eixo 1 quanto no eixo 2. Oi, aqui é a repórter Natália. Hoje vamos apresentar mais uma matéria especial sobre assuntos diversificados da saúde. O tema escolhido pela nossa equipe hoje são os cuidados especializados. Esperamos que gostem.
A atenção terciária para doenças genéticas raras envolve diversos tratamentos que são disponibilizados pelo SUS, seja ele por atendimento de urgência, cirúrgico ou acompanhamento e avaliação domiciliar. As doenças mais raras encaminhadas para tratamento terciário são distrofia de Duchenne, hemofilia, acromegalia, doença de Crohn, fibrose cística, hipertricose e progeria. Mesmo no caso de doenças incuráveis, como a distrofia de Duchenne, o tratamento pode ser disponibilizado pelo SUS sim, da seguinte forma: ventilação mecânica não invasiva, fisioterapia, hidroterapia, cadeira de rodas, além de variados medicamentos. As cirurgias são muito comuns na atenção terciária, devido à complexidade de alguns casos. Temos como exemplo cirurgias intrauterinas, que são procedimentos que ocorrem para corrigir malformações, alterações do bem-estar fetal, problemas cardíacos, dentre outros, dentro do útero materno. A principal ocorrência é a espinha bífida. Cirurgias em recém-nascidos, que são aquelas que ocorrem após o nascimento para garantir as melhores condições de vida. Os principais procedimentos feitos pelo SUS são as formações pulmonares, as más formações do sistema digestório e as cardiopatias congênitas. Temos também cirurgias ao longo da vida, como cardiopatias e cirurgia de reparação do lábio leporino. E para exemplificar, quais as condutas da atenção primária de primeiro contato podem ser feitas? Acompanhamento clínico, tratamento, aconselhamento genético, avaliação do risco de ocorrência, encaminhamento a outros especialistas e encaminhamento aos outros níveis das atenções de saúde. Agora temos mais informações sobre os cuidados especializados. Tchau! Os cuidados intensivos são muito abrangentes e dentre eles podemos destacar monitoramento de sinais e sintomas, classificação da dor e cuidados multidisciplinares, como cuidado nutricional, psicológico e social do paciente. Na rede intensiva temos a participação de diversos profissionais, como os médicos, enfermeiros, terapeutas intensivistas, além de profissionais de apoio, como auxiliares administrativos, nutricionistas, odontologistas, psicólogos, farmacêuticos e biomédicos. A aparelhagem é formada por instrumentos complexos, dentre eles o eletrocardiógrafo, que é responsável por coletar, amplificar e desenhar um sinal vital, o oxímetro, que mensura a quantidade de oxigênio no sangue, o monitor multiparamétrico, que indica a aceleração ou desaceleração dos batimentos cardíacos, e o ventilador pulmonar, que oferece suporte respiratório temporário a pacientes que não conseguem respirar pelas vias normais. A UTI neonatal é um ambiente designado aos bebês que nasceram com menos de 37 semanas de gestação e que tenham baixo peso ou algum outro problema que afete seu desenvolvimento, como problemas cardíacos, icterícias, necessidades cirúrgicas ou problemas respiratórios. A equipe acompanha o bebê periodicamente para que possa avaliar seu desenvolvimento. Ela é composta por neonatologistas, pediatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A incubadora é responsável por manter o bebê aquecido. O monitor cardíaco verifica a frequência cardíaca do bebê, informando qualquer alteração. O monitor respiratório avalia a condição respiratória do bebê, sendo necessário ou não que ele continue em ventilação mecânica. E os catéteres são utilizados principalmente para a nutrição do bebê. Apoio à família na atenção terciária. Condutas de apoio à família. Inicialmente deve ser feita uma rotina de cuidados e acompanhamentos, para avaliar e garantir o progresso do paciente e da família, levando em conta a individualidade de cada um. Em grande parte dos casos, o acompanhamento com um médico especialista que converse e analise o paciente e os relatos familiares é essencial. Nesse contexto, os profissionais mais presentes nos casos de doenças genéticas que fazem parte da abordagem do SUS são
psicólogo, que atua desde o momento do diagnóstico, auxilia o paciente e a família em uma melhor convivência na sociedade, cria grupos de conversa entre familiares de pacientes com a mesma doença e, de acordo com cada situação, encaminha o paciente ou familiares a um psiquiatra que trabalhará em conjunto com o psicólogo. Psicopedagogo melhora a qualidade de vida e aprendizado do paciente, avalia as influências da escola, do meio e da sociedade no desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo. Fisioterapeuta auxilia no desenvolvimento motor e na rigidez do tônus muscular, além de aprimorar o sistema sensorial e proprioceptivo do paciente. Fonoaudiólogo avalia os órgãos fonoarticulatórios para propor exercícios que estimulem o seu desenvolvimento. Realiza exames audiológicos. Terapeuta ocupacional auxilia no empenho dos pacientes em suas ocupações, considerando suas habilidades. Dessa forma, favorece a participação social, educação, lazer e outras atividades diárias. Manifestações relativamente frequentes podem simular doenças comuns, dificultando o diagnóstico correto em certos casos. Assim, os testes genéticos ou bioquímicos não certificam de qual doença se trata. O aconselhamento genético é pilar para doenças genéticas e deve ser realizado por uma equipe multiprofissional capacitada. O aconselhamento genético envolve a tentativa da equipe de ajudar os indivíduos e a família a compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, avaliar como a hereditariedade contribui para a doença e escolher quais ações são mais apropriadas para a família, considerando seus riscos e objetivos. Programas e políticas governamentais também podem ser de grande ajuda financeira, de aconselhamento, apoio e atenção às famílias desses indivíduos. Alguns exemplos são Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, Programa Nacional de Triagem Neonatal e Planejamento Familiar e a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Por hoje é só. Cuidem de si mesmos e cuidem do SUS. Obrigada pela companhia e até semana que vem.